petição da iniciativa de Margarida Santos e outros sobre a Carta para a Participação Pública em Saúde. E para o início deste ponto, tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, uma vez mais, cumprimentar os peticionários e as peticionárias que se encontram nas galerias e que trazem à Assembleia da República esta ideia da criação de uma Carta para a Participação Pública em Saúde. O primeiro sublinhado sobre isto, dizer que a própria construção desta Carta, a própria construção dos documentos que instruem esta Carta, que justificam esta Carta, é um bom exemplo, é um ótimo exemplo da participação cidadã nas políticas públicas de saúde, porque ela envolveu centenas de pessoas, envolveu dezenas de organizações, envolveu debates por todo o país, até aqui na Assembleia da República, onde todos os grupos parlamentares participaram e, portanto, este é um bom exemplo e que seria importante replicar também para dentro do Serviço Nacional de Saúde. A Constituição da República prevê, aliás, esta participação das cidadãs e dos cidadãos, com ou sem doença, na definição, condução e gestão das políticas públicas de saúde. E faz sentido que assim seja, porque o Serviço Nacional de Saúde é uma conquista da democracia, é uma conquista popular e foi feito para as pessoas. E, portanto, as pessoas, os utentes, os cidadãos devem participar mais dentro do Serviço Nacional de Saúde. Não só enquanto utentes, quando necessitam de cuidados de saúde, mas também na definição de políticas de saúde, mas também na gestão das políticas de saúde, daquilo que é de todos, que é o Serviço Nacional de Saúde. Muitas vezes diz-se que o Serviço Nacional de Saúde tem que ter o utente no centro. Completamente de acordo. Mas para termos o utente no centro, então nós temos que ter o utente do Serviço Nacional de Saúde a definir as políticas de saúde. Não é apenas ter o utente no centro do ponto de vista do médico, ou do enfermeiro, ou de outro profissional de saúde, mas é ter o utente no centro enquanto agente político e que define aquilo que deve ser o Serviço Nacional de Saúde. O Bloco de Esquerda acompanha, por isso, aquilo que são as pretensões, aquilo que é o objetivo desta petição. Reconhecer e criar a Carta para a Participação Pública em Saúde, promover a participação dos cidadãos no Plano Nacional de Saúde, aprofundar e implementar definitivamente a participação dos cidadãos nas administrações regionais de saúde, aprofundar e implementar definitivamente a participação dos cidadãos nos conselhos de comunidades dos agrupamentos de centros de saúde, promover e aprofundar a participação dos cidadãos nos conselhos consultivos dos hospitais e capacitar todas as pessoas para a participação em saúde. Acompanhamos na íntegra todos estes objetivos e, por isso mesmo, apresentamos um projeto de lei que aponta em todos neste sentido, que aponta para a concretização de todos estes objetivos. Terminar, Sr. Deputado, Termino, Sr. Presidente, dizendo, infelizmente, não o podemos discutir e votar hoje por alterações de regras regimentais contra as quais o Bloco se opôs. Muito obrigado. Mas o projeto deu entrada e será discutido assim que o agendarmos para concretizar aquilo que os peticionários pedem à Assembleia. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados. Em nome do PCP, queremos saudar os milhares de signatários da petição 494 que trazem a esta legislatura à Assembleia da República a importante preocupação da participação pública em saúde. Para o PCP, a participação dos utentes nos serviços de saúde tem sido mais do que uma preocupação, tem sido uma luta constante. O projeto de lei de bases da política de saúde do PCP é prova bastante disso. Nele deixamos bem claro que compete ao Estado incentivar a participação democrática das populações, das entidades locais e das autarquias no âmbito da política de saúde ao nível nacional, regional e local. Entende o PCP que as populações, os profissionais de saúde, respectivas associações e ordens profissionais contribuem para a persecução dos objetivos da Lei de Bases da Saúde.
Importa ainda referir que na anterior legislatura a Assembleia da República consolidou a legislação em matéria de direitos e deveres dos utentes do Serviço de Saúde, de onde se pode ler no artigo 10º que o utente do Serviço de Saúde tem direito a constituir entidades que o representem e defendem os seus interesses, bem como pode constituir entidades que colaboram sob a forma de associações para a promoção e defesa da saúde ou de grupos de amigos de estabelecimentos de saúde. Importa também dizer que o movimento de utentes e as comissões de utentes, bem como as associações de doentes, têm tido um papel muito importante na defesa do acesso aos cuidados de saúde e do Serviço Nacional de Saúde. Podemos concluir, então, que não é por falta de disposições legais que os utentes não contribuem de forma participada nas decisões de saúde. O que é preciso é que se criem condições para que esses direitos à participação se concretizem de facto. É por isso justo que se criem condições para que os utentes possam contribuir de forma a que os cuidados de saúde sejam adequados às suas necessidades e prioridades. Nesse sentido, o PCP defende que o fortalecimento do SNS geral, universal e gratuito também se consegue por via da gestão pública, descentralizada e participada. Senhor Presidente, senhores deputados, a participação pública em matérias de saúde é realmente importante, mas antes é preciso assumir que a gestão pública é o único modelo de gestão que serve o Serviço Nacional de Saúde, os utentes e os profissionais. Só haverá lugar à participação dos utentes se a gestão for pública. Só com a defesa intransigente do direito à saúde para todos, independentemente das suas condições socioeconómicas, se pode garantir igualdade, qualidade, segurança e participação a todos os portugueses, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção cabe à Sra. Deputada Isaura Pedro, do Partido Social Democrata. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar os peticionários e felicitá-los vivamente por esta iniciativa. De facto, a petição que hoje discutimos não é uma petição qualquer. Se é verdade que todas as petições merecem uma ponderação séria e cuidada, o apelo que mais de 4.000 cidadãos subscritores da petição número 494 é o de se aumentar a participação pública dos cidadãos na área da saúde, quer estes se encontrem ou não em contexto de doença. Esta petição reúne ainda o apoio de cerca de uma centena de associações representativas de pessoas com e sem doença, um facto que demonstra bem a importância que a mesma assume junto da sociedade organizada no setor da saúde. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata comunga inteiramente dos propósitos e objetivos dos peticionários, já que, como eles, consideramos que a participação dos cidadãos no processo de decisão em saúde é fundamental para se alcançarem decisões justas, equilibradas, transparentes e, acima de tudo, ao serviço do bem comum. É certo que já existem algumas formas institucionalizadas de participação dos cidadãos na área da saúde, bem como projetos e programas dirigidos aos utentes e mesmo às associações suas representativas. Mas temos de reconhecer que muito há ainda a fazer. Por isso mesmo, no projeto de Lei de Bases da Saúde que o PSD apresentou no início do ano e cuja discussão ocorrerá no futuro próximo, consideramos uma diretriz fundamental a participação das pessoas e da comunidade na definição, no acompanhamento e na avaliação das políticas de saúde, bem como no planeamento e controlo do funcionamento dos serviços. O PSD reconhece naturalmente o direito das pessoas constituírem entidades que as representem e defendam os seus direitos e interesses junto dos serviços de saúde e, em particular, do próprio Ministério da Saúde. Sejam essas associações de utilizadores dos serviços de saúde, de pessoas com doença, de cuidadores informais ou ainda vocacionadas para a promoção da saúde e a prevenção da doença, ou simplesmente ligas de amigos de estabelecimentos de saúde, consideramos-las não só bem-vindas, mas como mesmo fundamentais para uma boa prática de saúde,
nas várias dimensões que esta sempre assume, desde o nível legislativo ao regulamentar e mesmo operativo. Para nós, PSD, a participação dos cidadãos deve ser assegurada e mesmo promovida, preferencialmente de forma concreta, em tudo o que respeita aos direitos e interesses das pessoas no contexto da saúde. Neste sentido, a instituição de uma Carta para a Participação Pública em Saúde, como os peticionários hoje aqui nos propõem, pode revelar-se um instrumento decisivo para reforçar e melhorar o envolvimento dos cidadãos no processo de funcionamento dos serviços e demais entidades que intervêm no setor da saúde. É com esta forte convicção... Senhora Deputada, queria lhe pedir que terminasse, faz favor. Termino já, Sr. Presidente. É com esta forte convicção que saudamos uma vez mais os peticionários, na certeza de que o seu apelo merece acolhimento e constitui um desafio a todos os decisores políticos, especialmente ao Ministério da Saúde, para que vejam no cidadão um aliado e encontrem na sua participação uma oportunidade de melhorar o sistema de saúde. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. A próxima intervenção cabe à Senhora Deputada Catarina Marcelino, do Partido Socialista. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria cumprimentar os senhores e as senhoras peticionárias, agradecer esta petição, não só pela petição, mas fundamentalmente pelo que a petição propõe, esta Carta para a Participação em Saúde, um documento muito participado, um documento que contribui para aquilo que nós queremos da construção da cidadania em Portugal, muitas organizações, muitos encontros na própria definição do projeto, e devemos saudar esta vivacidade da sociedade civil neste processo. Esta Carta para a Participação da Saúde, a participação pública em saúde, vem ao encontro daquilo que deve ser um pilar fundamental dos serviços de saúde no século XXI. E o tema ainda é mais pertinente no momento em que discutimos neste Parlamento uma nova Lei de Bases de Saúde que se pretende adaptada aos novos tempos e às novas realidades. A OMS, o Conselho da Europa e a União Europeia defendem a necessidade de assegurar a participação pública no âmbito do sistema de saúde. O projeto de Lei de Bases apresentado pelo Governo quer centrar o SNS numa resposta pública nas pessoas como centro de toda a política pública de saúde e vai ao encontro das recomendações das organizações internacionais e desta petição. O projeto de Lei de Bases do Governo, em conjunto com outros projetos de lei de bases apresentados por todas as bancadas, encontra-se na fase de trabalho na especialidade. A Carta para a Participação Pública em Saúde deve ser enquadrada pela Lei de Bases e, por isso, é entendimento do Partido Socialista que se deve legislar sobre participação pública após a aprovação da nova Lei de Bases. Mas o Partido Socialista considera fundamental dar um passo de imediato no sentido de promover mais e melhor participação. E, por isso, já demos a entrada de um projeto de resolução que recomenda ao Governo que implemente e desenvolva mecanismos transversais e efetivos de participação pública das pessoas, com ou sem doença e dos seus representantes, na definição, implementação e avaliação da política de saúde, no serviço público, privado e social. E esperamos que esta nossa resolução seja acompanhada por todas as bancadas, com o compromisso de, após a Lei de Bases, voltarmos a revisitar a possibilidade de legislação de outra natureza, de uma lei, para que esta Carta para a Participação Pública de Saúde se torne uma lei de Portugal. Obrigada. Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria obviamente cumprimentar os representantes hoje aqui presentes dos mais de 4.000 signatários desta petição, agradecer a sua participação cívica e o exemplo de cidadania que nos trazem
e só podemos, obviamente, congratular-nos com isso e dizer que subscrevemos e que o CDS acompanha a necessidade da participação pública na definição das políticas de saúde, a necessidade de cada vez mais promover a literacia em saúde para que os cidadãos sejam cada vez menos sujeitos passivos, mas ativos num modelo de aliança que entendemos que é aquele que deve presidir à promoção da saúde, ao zelar da saúde do próprio. E, efetivamente, dizemos isto porque, para nós, e também isso está plasmado no projeto da Lei de Bases que apresentámos, a política de saúde deve ser uma preocupação transversal a todas as áreas da política pública. E, portanto, não temos qualquer, e vale a pena, esta é a ocasião para o reforçar, nós não temos qualquer dúvida sobre a necessidade de as políticas públicas serem o garante do direito à proteção da saúde. Mas são as políticas transversais, como disse, a todas as áreas da governação, são as políticas do sistema de saúde que vai, obviamente, para além da resposta pública, ainda que ela, estando hoje, lamentavelmente, sem meios, com situações complexas de garantia do acesso dos cidadãos aos melhores cuidados de saúde, ainda que ela, como eu dizia, seja um pilar, mas não o único. Portanto, para nós é central que as políticas de saúde garantam o direito à proteção da saúde, mas que os resultados sejam centrados nos cidadãos e não numa obsessão ideológica que conduz a resultados que nós estamos a ver e que são muito, muito distantes do assegurar do tal direito à saúde que deve estar mantido. Portanto, nós, e vou terminar, Sr. Presidente, dizendo que obviamente saudamos esta Carta para a Participação Pública dos cidadãos, é isso mesmo que está contido em várias das bases que nós mantivemos e que sublinhamos no nosso projeto de lei de bases para a saúde. O que esperamos, e isto tem que ser dito, é que efetivamente haja investimento para que a literacia em saúde seja uma realidade, porque lamentavelmente também não é isso que nós temos estado a assistir. A literacia para a saúde, a promoção da literacia para a saúde exige investimento nestas matérias e, portanto, nós esperamos que para ir ao encontro da vossa petição e daquilo que são as verdadeiras necessidades dos cidadãos, esse investimento possa ir para além de projetos, mas passe por investimento concreto nestas matérias e nestas atividades. Muito obrigada.